Como é que é, maltinha? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Projeto Pedal. O meu nome é Rafael e que estás a ver a série que vai do zero e será Ironman. Eventualmente serei eu, não é? No dia 19 de outubro de 2024. Isto é uma série documental de todo o processo até lá, sem segredo. Já contei aqui tanta coisa no canal e ainda vou contar ainda muita mais. Hoje, o que é que nós vamos falar? Hoje estamos aqui a começar mais um treininho. Pois é. E hoje nós não vamos falar tanto de treino, vamos sim falar mais da prova. Pois é, mais especificamente, algumas regras curiosas que a prova tem, porque eu recebo muitas perguntas, às vezes de coisas que eu falo aqui, de Rafael, podes fazer isto, Rafael, podes fazer aquilo, e muitas questões relativamente ao próprio regulamento da prova. E eu achei que tal trazer isto para um vídeo, porque o Ironman tem algumas regras curiosas e hoje vamos falar sobre isso. Portanto, sem mais demoras, vamos arrancar para isto. Muito obrigado a todos que acompanham esta série semanalmente, a todos que apoiam, a todos que deixam críticas construtivas, a todos esses o meu muito obrigado. Portanto, sem mais demoras, vamos para mais um vídeo. Ora bem, quinta-feira, estamos a começar mais um vídeo à quinta-feira, pois é, por acasos do destino ou por simples comodidade foi mais fácil para mim gravar hoje. Estamos a gravar de novo à quinta-feira, portanto a receita de treino é a mesma que foi no outro vídeo. 2 horinhas de bicicleta e depois meia hora de corrida seguido para fazer transição. E hoje, hoje cedi à tentação e trouxe aqui a minha mais que tudo, a minha roda grossa, porque estava com muitas saudades de andar nesta bicicleta. Tenho passado muito tempo na bicicleta de estrada, porque preciso muito trabalhar com a bicicleta de estrada, a posição de extensores principalmente. Então também tenho-me divertido muito a andar com a bicicleta de estrada, mas quanto mais ando, principalmente neste processo que eu estou a fazer para o Ironman, quanto mais tempo passo na bicicleta de estrada, mais percebo que o BTT é mesmo a minha paixão, é aquilo que me tira as medidas e mais percebo que o BTT é aquilo que eu gosto de fazer. E é muito fácil de eu vos explicar isto. Eu tenho pânico de andar na estrada, tenho muito medo de andar na estrada. Eu estou sempre a dizer isto, às vezes até aos meus clientes, aos meus atletas, eu prefiro ir para o monte sozinho do que treinar na estrada. E isto é ponto assente, tenho mesmo muito medo de andar na estrada, então sempre que vou andar nunca estou à vontade. E não estando à vontade também, a certo ponto, não estou a usufruir muito daquilo que é a experiência de andar de bicicleta. Aquilo que eu procuro quando vou andar de bicicleta é divertir-me, usufruir daquilo, e quando vou na estrada estou mais preocupado a tentar perceber se vou levar com alguém na sopa do que propriamente a andar. Portanto, não gosto muito da ideia. Agora, também tem coisas boas andar na estrada, porque eu gosto muito da sensação de velocidade, andar ali a rolar a 45, 50 km/h, gosto muito disso. A parte dos extensores veio trazer ainda mais essa pica, porque sempre que me baixo aquilo sobe ali 3, 4 km/h, então a sensação de velocidade aumenta. E, aquilo é porreiro, mas no final das contas a luta é completamente desigual, porque o BTT para mim vai ganhar sempre. Mas não é das bicicletas que nós vimos falar hoje. Nós vamos falar um bocadinho sobre os regulamentos do Ironman, que eu já os estudei, podemos dizer que a fundo, não é? Já vi muita coisa, porque tem muitas regras específicas, e hoje venho-vos falar precisamente sobre isso. Algumas regras específicas bastante curiosas que existem no Ironman, pelo menos no Ironman Portugal. Eu não sei se depois se as regras mudam de Ironman para Ironman, ou se depois são alteradas mediante o local onde são feitas. Presumo que algumas tenham que ser alteradas, não é? Digo eu. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos existem regras de trânsito e de, sei lá, e de própria cidadania ou assim, diferentes da que existe na Europa. Portanto, acredito que algumas estejam adaptadas ao país onde são feitas. E as que eu vos vou falar hoje são específicas do Ironman de Portugal. Portanto, ficam desde já avisados. Para vocês vai ser muito rápido. Eu vou agora até um sítio mais calmo para podermos falar, já nos encontramos. Mas para vocês é muito rápido, tão rápido quanto isto.
Ora bem, tal como eu disse, passou no instante para vocês. Para mim também não demorou muito tempo. Estou com cerca de 45 minutos de treino e parei aqui num sítio que eu adoro imenso andar durante a semana, quando às vezes não tenho tempo para voltas maiores, que é Parque Oriental, aqui em Rio Tinto. É um sítio super calmo, super porreiro para se andar e costumo vir muitas vezes para aqui para depois fazer a travessia, ou seja, atravesso o Parque Oriental, depois saio ali na Foz e depois faço a Foz ou faço a Nacional 108, depende depois do que tiver para fazer. No dia 2 vou atravessar e depois vou pela Foz em direção a casa na bicicleta de BTT, vai-me dar mais ou menos 2 horitas. Mas falando daquilo que de facto viemos aqui falar hoje, acerca dos regulamentos do Ironman. Ora bem, o Ironman, sendo uma competição oficial, não é? É regulamentada para tornar então a competição numa competição justa. Ou seja, todos cumprem as mesmas regras e no final temos uma competição justa. O regulamento é depois dividido em certo ponto entre os profissionais e os age groupers, e que eu faço parte do age group, ou seja, dos amadores, digamos assim, e depois existem algumas diferenças perante os profissionais e perante este grupo de amadores, e logicamente a grande massa de pessoas que vocês veem num Ironman faz parte do age group, é os amadores, é as pessoas que se inscrevem tal como eu e têm o objetivo de ir fazer um Ironman e depois são incluídos então neste grupo de amador. Pronto, começando pelos regulamentos mais básicos, não é? Eu reuni aqui algumas regras que eu considero bastante curiosas até de existirem no Ironman e portanto vamos falar aqui um bocadinho delas. Começamos então pelo tempo de prova. Como vocês devem calcular, como uma prova de ultra endurance que isto é um tempo limite de 16 horas e 20 minutos para todos, ok? Por exemplo, nos age groups, que é o sítio onde eu vou arrancar, a prova começa pela natação, não é? E nós temos que nos colocar em boxes mediante o tempo que nós prevemos que iremos fazer na natação. Ou seja, o que é que vai acontecer? A pessoa que arrancar uma box à minha frente, o tempo de prova dela, total, o tempo absoluto, não é? Hora do dia, vai chegar sempre primeiro que eu, não é? Mas o meu tempo só começa a contar a partir do momento que eu passo o pórtico da partida, ok? A partir desse momento eu tenho 16 horas e 20 minutos para terminar a prova. O que pode acontecer, eu chegar depois, mais tarde, que uma pessoa que arrancou à minha frente, mas depois o meu tempo de prova ser melhor que o dela. Estão a perceber mais ou menos aqui a jogada. Pronto, mas não é só o tempo total da prova que importa, existem depois cortes nas modalidades que eu vou passar a explicar, ou seja, a partir do momento que nós passamos o pórtico de partida, nós temos 2 horas e 20 para sair da água. Ou seja, a natação tem um tempo total permitido de 2 horas e 20. A partir daí nós somos desclassificados, nem sequer arrancamos para a bicicleta. Depois, na bicicleta, eles contabilizam, fazem aqui uma junção de tempo entre natação e bicicleta que tem que dar no máximo 10 horas e 15 minutos de prova. E depois sim, na corrida, eles contabilizam depois o tempo total que tem que dar no máximo 16 horas e 20 minutos de corrida. Claro que estamos a falar de, por exemplo, para vocês fazerem uma prova de 16 horas, são ritmos bastante lentos. Não estou a dizer que não existe possibilidade de eu os fazer, claro que existe. Qualquer pessoa que está lá existe possibilidade de os fazer e eu ficaria igualmente satisfeito se fizesse 16 horas, porque o meu objetivo é terminar a corrida, mas 16 horas parece-me aqui uma janela de tempo bastante plausível para concluir a prova. Tendo em conta que, por exemplo, eu saindo da água a fazer 2 horas na natação, eu teria 8 horas para fazer a bicicleta. Já contabilizando ali com alguma perda de tempo nas transições, eu teria 8 horas para fazer a bicicleta. Ok, 8 horas para 180 km, acho que é um período largo, acho que ou as condições tinham que estar muito más, ou tinha que me acontecer alguma coisa ao meio do caminho, como furar, cair, algum problema mecânico na bicicleta, porque senão abaixo das 8 horas dá perfeitamente para fazer. Mas depois o problema seria em fazer a maratona em 5 horas e qualquer coisa, que por exemplo para uma pessoa como eu, que não estou minimamente confortável com a corrida, poderia ser um pouco apertado e fazer isso nesse tempo, mas acho que 16 horas dá para fazer a prova. No Ironman existem cartões de penalização, tal como existe no futebol, aqui no Ironman também existem cartões de penalização com cores, que depois cada cor corresponde a um tempo de penalização que nós temos que cumprir. E estas penalizações, ou seja, nós somos penalizados se não cumprirmos determinadas regras de bom senso, de cidadania, de regras de ética desportiva, tudo e mais
mais alguma coisa que eles possam considerar, porque eu estou-vos aqui a falar daquelas regras que eu considero mais curiosas, não é? Aquelas regras mais diferenciadas que existem nos eventos, que eu pelo menos estou habituado a fazer, mas existem depois aquelas regras básicas de não podemos fazer lixo, temos que cumprir as regras de trânsito normais, não é? Temos que cumprir as regras de ética desportiva com os outros participantes, e caso não cumprimos isto, existem cartões que depois nos são atribuídos pela organização, que correspondem a penalizações, que eu vou passar a dizer-vos como é que isto funciona, que eu aqui tenho que confirmar. Ora bem, nós temos então 3 cores de cartões, que é a cor amarela, azul e a vermelha. Um cartão amarelo, quando é mostrado, corresponde a 60 segundos de penalização. O azul corresponde a 5 minutos de penalização e depois o vermelho é desqualificação, ok? Claro que isto dá-se de uma forma crescente, ou seja, a não ser, depende depois da gravidade da coisa que nós fizemos, podemos levar logo diretamente um azul ou um vermelho, mas por exemplo, pode acontecer nós levarmos 2 amarelos seguidos e eu penso que depois será o azul, entendem? E isto depois, curiosamente, não é sobre o tempo final que é penalizado, ou seja, não é mostrado um cartão e depois no meu tempo final adiciono, não. Eu tenho que cumprir o tempo que é dito. Por exemplo, na questão da natação, se eu for penalizado na natação por algum motivo, por exemplo, fiz lixo no mar ou utilizei equipamentos que não era suposto ter utilizado, eu tenho que cumprir o tempo de penalização na zona de transição, ou seja, no T1 eu tenho que cumprir os 60 segundos ou os 5 minutos de penalização que me foram atribuídos. No caso da bicicleta, as penalizações são cumpridas em tendas próprias, que são encontradas de X em X tempo no percurso, e eu tenho que chegar lá a essa tenda e paro nessa tenda e tenho que cumprir o tempo de penalização. Ou seja, imaginemos que me mostram um cartão amarelo numa determinada zona do percurso. Eu continuo a andar, mas quando vir uma tenda de penalização, eu tenho que parar e cumprir os 60 segundos de penalização. No caso da corrida, o tempo de penalização é cumprido no sítio, ou seja, paro e cumpro o tempo de penalização. Acho que é uma regra bem curiosa e por isso é que a trouxe aqui para falar disto com vocês. Quanto à natação, não existem muitas regras, ou seja, não existem muitas regras assim fora da caixa. Existem as regras normais de temos que cumprir a ética desportiva, não podemos agredir ninguém, logicamente, não podemos fazer lixo na água. Essas regras são básicas, mas existem aqui alguns pontos que eu acho bastante curiosos de falar na natação. Um deles é a utilização do fato. A utilização do fato está proibida para temperaturas acima, não é? A utilização de neoprene, neste caso, está proibida a partir do momento que a água excede os 19 graus. Nisto eu já tinha até falado com a Angélica, porque depois na parte da natação isto é diferente, que eles podem usar até umas temperaturas um pouco mais altas, mas isto acontece para a própria segurança do atleta, porque quando nós não estamos na água, nós não sentimos, por exemplo, níveis de desidratação como quando estamos fora dela, e não temos essa percepção de se estamos a ficar desidratados ou não. E estando a usar o neoprene é um material bastante grosso, que nos tira um pouco a sensação do que é que se está a passar no corpo. Nós não sentimos frio, não sentimos quase temperatura nenhuma, quer dizer, se a água estiver quente, nós sentimos que está quente, não é? Mas perdemos água muito mais rápido e a parte da desidratação acentua-se mais, e depois na água nós não temos essa percepção da desidratação corporal, e depois pode dar asneira, pode levar mesmo a problemas muito, muito sérios, e portanto, no caso do Ironman, acima dos 19 graus, o neoprene não é permitido. Existem membros do staff que estão na água, em caiaques e barcos pequeninos, onde nós podemos descansar neles, ou seja, nós podemos parar, agarrar-nos a um desses barquinhos e ficar lá a descansar o tempo que nós acharmos que devemos descansar. A única coisa que nós não podemos fazer é, depois, quando formos retomar a natação, nós não podemos dar impulso nesses barcos ou caiaques. Temos que largar o barco e retomar a natação por nós próprios. Se nós dermos impulso, dá direito a levarmos um daqueles cartõezinhos ou mesmo a desclassificação. Esta eu acho uma das outras regras que é bastante curiosa. Na parte da bicicleta, porque na natação não tem mais nada assim que eu acho plausível de ser falado. Na parte da bicicleta existem algumas regras. Aqui é comum a todos os Ironmans, e caso vocês não saibam, é que nós não podemos andar na roda de ninguém, temos que andar a uma distância de pelo menos 12 metros do atleta da frente, e sempre que quisermos passar, ou seja, claro que podemos fazer uma aproximação, mas depois temos que ultrapassar logo, e o de trás ou afasta-se, ou tem que dar então a distância também de 12 metros para eu que estarei na frente. Não entendo muito bem
a razão para isto acontecer, honestamente. Não sei se é por questões de segurança, ou seja, porque os atletas andam muito tempo nos extensores e será por questões de segurança. Não faço mesmo ideia porque é que esta regra existe. A verdade é que é proibido. Já me disseram que a coisa, ou seja, por exemplo, não são assim tão rígidos quanto isto, mas é uma regra que existe, está nos regulamentos e diz expressamente que nós não podemos andar na roda de ninguém, não podemos fazer draft com ninguém, temos que andar a 12 metros e eu pretendo cumprir isto à risca, porque sendo a primeira prova que eu vou fazer deste género, possivelmente a única, não quero estar a pôr a minha prova em causa por não estar a cumprir as regras. Portanto, se isto existe, eu vou cumprir. Já me disseram que não são assim tão rígidos quanto isto. Vamos ver também como é que a prova se desenrola, mas a verdade é que a regra está lá e é para cumprir. Depois, especificamente no Ironman de Cascais, existem algumas regras, que é, por exemplo, nós, no início, na primeira parte do percurso da bicicleta é subir a Serra de Sintra e é expressamente proibido, por exemplo, fazer a descida nos extensores. Já me disseram que também não iria conseguir, porque a estrada é muito sinuosa, tem muitas curvas e também não iria conseguir, mas está nas regras de que é proibido fazer a descida sobre os extensores. Portanto, é uma regra que está e também achei bastante curioso trazer para aqui. Na parte da corrida, aí é que não existem mesmo assim nenhuma regra que eu acho que seja assim inovadora, que seja assim muito diferenciada. São aquelas regras normais. Nesta aqui não tem, em termos de competição, ou seja, da corrida em si, não tem assim nenhuma regra, por exemplo, como na bicicleta, de não podermos andar na roda, não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, não. Nós podemos fazer aquilo que podemos andar, podemos caminhar, podemos rastejar. Eu acho que eu tenho quase certeza que até nos regulamentos eles têm lá a dizer que nós podemos andar, caminhar ou rastejar, mas não existe assim nenhuma regra que eu achasse assim que fosse assim muito diferenciada. É proibido andar em tronco nu, temos que estar devidamente equipados, mas acho que isto é uma daquelas coisas que, pronto, não fazia sentido de repente estarmos ali a correr em tronco nu, não é? Mas de resto não existe assim nenhuma regra que eu ache que fosse plausível de trazer aqui para o canal. Acharam algumas destas regras curiosas? Eu por acaso, estas que trouxe, não foram muitas, mas estas que eu trouxe achei bastante curiosas de trazer, e já me tinham perguntado muitas das coisas que se podia fazer, que não se podia fazer. Existem sim outras regras que eu não falei aqui, nomeadamente nos pontos de transição, que é, por exemplo, na bicicleta o capacete tem que ser a primeira coisa a ser posta, só depois é que podemos avançar para o resto do material. Só podemos montar e desmontar da bicicleta no sítio que é destinado para o efeito. O resto temos que fazer tudo à mão, com a bicicleta à mão, e de resto que me ocorra assim que eu tivesse anotado, não tenho assim mais nada que eu acho assim muito diferenciado daqueles eventos que eu costumo participar. Malta, foi isto o vídeo 2, trouxe-vos aqui um tema bastante diferente daquilo que tenho-vos habituado a trazer, ou seja, não falamos tanto de treino, não falamos tanto do material, falamos sim de algo também bastante importante, que é os regulamentos da prova, porque em qualquer coisa que nós nos metemos, nós temos que saber quais são as regras do jogo com que nós vamos jogar, e tem sido algo que eu já estudei a fundo, e trouxe-vos aqui algum do estudo que eu já tinha feito sobre o regulamento, e também aproveitei para responder algumas dúvidas de algum pessoal que às vezes me pergunta coisas sobre as regras do evento, se posso fazer aquilo, se não posso fazer aquilo, porque é que eu tenho que fazer isto, e ficam então com a explicação. O regulamento está todo disponível no site do Ironman de Cascais, se vocês quiserem ir conferir algumas das coisas que eu disse, e certamente se vocês também procurarem vão encontrar lá outro tipo de regulamentos que também podem achar bastante curioso. Trouxe-vos isto, mas certamente haverá ali outras coisas que outras pessoas possam achar também bastante curioso de analisar. Da minha parte é tudo, vou continuar agora aqui com a burra porque ainda tenho viagem até casa, depois corrida de meia hora e depois o treino por hoje fica feito, mas ainda sobra o dia inteiro de trabalho. Espero que tenham gostado deste estilo de vídeo aqui mais informativo. Deixem nos comentários também temas que vocês gostassem de ver falados aqui no canal, nesta série, porque eu tenho-vos trazido muito vlogs, muito a minha vida, e claro que isso nunca será um vídeo sempre igual ao outro, mas se houver alguns temas específicos que vocês gostassem de ver explorados aqui em relação à minha preparação do Ironman, podem me dizer aí nos comentários que eu sou todo ouvidos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até ao final do vídeo, espero que tenham gostado uma vez mais, e vemo-nos para a semana. O meu nome é Rafael Silva, tu estiveste aqui a ver a série do zero Ironman no Projeto Pedal, e para a semana à mesma hora. Estamos muito perto
Ou seja, não estamos perto, mas o tempo está a passar super rápido e eu estou a ver as coisas a aproximarem-se cada vez mais de mim e não podia estar mais ansioso para que chegasse o dia 19 de outubro de 2024. Conto com o vosso apoio semanal, conto com o vosso apoio no dia da prova e desde já muito obrigado a todos que o fazem. O meu nome é Rafael, estiveste a ver o Projeto DALI e vemo-nos para a semana. Um forte abraço a todos e eu fui! Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better.